Sejam muito bem-vindos a mais uma história do canal. E hoje a gente vai começar a história de um homem que foi assim muito corajoso. Vocês vão ver. Hoje é o primeiro episódio, vão ser 6 episódios. Mas antes, fecha seus olhinhos que nós vamos conversar com Deus. Senhor Deus, obrigado por mais essa história e me ajude a aprender bastante para eu ser como esse grande herói da fé. Em nome de Jesus, amém. Os soldados, eles ficaram assustados, eles ficaram assim, parados e assustados, porque aquele homem entrou no palácio arrastando lá sua sandalinha, fleque, arrastando a sandalinha dele toda empoeirada. E ele foi andando e chegou até o trono do rei, nem quis saber dos soldados, nem teve medo de nada. E chegando lá no trono do rei, o rei estava assim, com muita raiva. Ele ficou assim, faz aí cara de raiva. O rei estava assim com muita raiva, porque aquele intruso foi entrando no palácio, nem pediu licença, nem pediu para entrar. E aí, antes que o rei pudesse até chamar os soldados dele, esse homem falou: viva o Senhor, que nem um orvalho e nem uma chuva vai cair até que se cumpra a minha palavra. E antes que o rei pudesse chamar os guardas ou chamar alguém, esse homem saiu do jeito que entrou. Mas quem será que era esse homem que falava desse jeito? E o rei ficou pensando, quem é esse homem que tinha autoridade e falava como autoridade de um rei? Pois é, o rei Acabe era um homem, que era um rei que estava assim, fazendo as coisas bem erradas, sabe? Ele começou a convencer a população lá, a Israel, o povo o judeu, de que eles deveriam adorar outro Deus, sem ser o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, e a esposa dele, a Jezabel, ela veio de povos que eram pagãos. Eles adoravam outros deuses falsos, né? Porque só tem um Deus verdadeiro. Então eles pegavam um pedaço lá de madeira e falava, esse aí é um Deus. E as pessoas adoravam. Então ela levou muitos costumes lá do povo dela, lá para Israel. E o rei Acabe estava convencendo as pessoas a adorar esse Deus aí. E aí, os deuses lá dessa mulher, de Jezabel. E aí ele até construiu assim uma estátua bem grande do Deus Baal, um Deus que nem existia. E aí o povo ia lá adorar esse Deus. Ele construiu até um santuário para o Deus Baal, um Deus que não era de verdade. Então, Deus não estava nada contente com essa atitude do rei Acabe, nem um pouquinho. Então, Elias, que era um homem muito corajoso, ele orou a Deus e ele estava preocupado porque as pessoas estavam indo adorar Baal e estavam se desviando do Deus verdadeiro. Então ele orou a Deus para que não caísse mais chuva nem orvalho até que as pessoas se voltassem de novo para o Deus verdadeiro, sabe? Porque o nosso Deus, ele nos ama muito. E quando ele está longe, a gente está longe dele, ele disciplina porque ele quer a gente bem pertinho dele, porque ele quer cuidar da gente. Ele gosta de cuidar da gente. E quando a gente fica longe dele, fazendo o que a gente quer, como a gente quer, a gente faz muita coisa errada. E Elias era um grande profeta de Deus. E ele era muito corajoso. Elias vivia numa aldeia lá nas montanhas. Lá chamava Querite, a aldeia onde ele vivia. E ele morava lá nas montanhas e ele era muito forte, porque lá na aldeia eles tinham que carpintar, eles tinham que plantar, eles tinham que fazer muita coisa assim. Então Elias também tinha que usar, não sei se era enxada naquela época, né? Mas ele também plantava, colhia
e era um homem muito forte, mas era um homem que amava muito, muito a Deus. E vendo Israel daquele jeito, se distanciando de Deus, o coração dele estava muito triste, muito triste. E Deus ouviu a oração de Elias e parou de chover. Não tinha mais chuva, tudo começou a secar, as flores começaram a secar, ficar tudo assim sequinha, tudo, e os animais começaram a morrer. E não tinha, começou a faltar comida, e porque falta água, como é que vai plantar, vai regar, né? E começou a faltar comida também. Então, o rei Acabe, que tá com muita raiva de Elias, falou que queria que mandasse que Elias fosse morto. Então ele mandou os soldados procurar Elias para Elias ser morto, porque ele estava com muita raiva, porque não estava mais chovendo. Aquelas palavras de Elias estavam se cumprindo, porque foi Deus que disse. Então Deus falou para Elias sair dali de Samaria, onde ele estava, e ir para outro lugar. Elias nem pensou duas vezes, porque Deus falou, ele já foi obedecer. Ele pegou e foi andar. E foi andando, e Deus mandou Elias ir para um lugar que era assim, tinha um riacho que caía das montanhas, e ele ia ficar lá naquele lugar, e Deus ia cuidar dele. E Elias nem pensou, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Elias foi direto lá onde Deus mandou. E ele andou 24 quilômetros. Isso é muito mesmo. Ele foi andando. Imagina naquele sol, sem chuva, né? Tava tudo seco. E Elias, então, tava suando. E ele andou. Até que chegou nesse lugar. E lá tinha um riacho. E ele chegou lá e foi beber água. Bebeu bastante água. Tirou as sandálias dele, né? Já colocou os pés lá no riacho. Ai, que delícia. E depois Elias foi para um canto e foi descansar, porque ele estava muito cansado de andar tanto. Talvez o dia inteiro ele andou, né? E aí de manhã ele viu um barulho de pássaro, sabe? Aquele barulho de passarinho. Aí ele acordou com aquele barulho de passarinho. Eram corvos. Os corvos vieram trazer comida para Elias. Olha só, Deus estava cuidando de Elias, porque Deus é o provedor que satisfaz a sua necessidade. Deus cuida de você, assim também ele estava cuidando de Elias. Olha só, e sabe, os corvos, eles gostam de comer carne, mas esses corvos levaram carne para Elias. E levaram também pão, trazia no biquinho deles assim, o biquinho, e levava pão e levava água. E chegou na hora do jantar de noite, o que aconteceu? Vieram os corvos de novo, trazendo o jantar de Elias. E assim foi por vários dias. De manhã e de tarde, lá vinham os corvos trazer pão e carne, pão e carne para Elias. Por quê? Deus é o provedor que satisfaz a sua necessidade. Elias sabia disso. Por isso ele nem pensou duas vezes em obedecer a Deus. Ele sabia que Deus ia cuidar dele. E na Bíblia tem um versículo, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que diz assim, olha, o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Está lá em Êxodo 15, 2. E Elias sabia disso. Elias sabia que Deus estava cuidando dele e cuidaria sempre dele. Mas o riacho secou, acabou a água e agora? Deus falou para Elias, Elias, você sai aí de onde você está, aí dessa cidade, lá de Querite, né? Onde tinha o riacho, e você vai para Serepta.
lá você vai encontrar uma viúva, lá em Serepta. Então lá você pede para ela te dar pão e te dar água. Aí Elias falou: tá bom, Senhor, porque a gente deve fazer assim, né? Quando Deus manda fazer alguma coisa, a gente deve, obedecer na hora. E sabe quando Deus manda, às vezes, muitas vezes a gente fazer as coisas? Quando o pai, a mãe, o vô, a avó, autoridades mandam a gente fazer alguma coisa, a gente deve obedecer. Porque quando a gente obedece os nossos pais, a gente está obedecendo ao Senhor. E quando a gente desobedece, a gente está desobedecendo a Deus. Então, lembra disso, você sempre obedece aos seus pais, porque Deus fala através dos nossos pais. Bom, então Elias pegou a sandalinha dele, né? Lá foi ele. E ele tinha que andar 360 quilômetros agora. Era muito mais. Deve ter sido dias e noites, né? De noite ele dormia no caminho, descansava e durante o dia andava. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que ele chegou lá em Serepta. E chegando em Serepta, ele se encontrou, ele viu logo de longe assim, uma senhora. Que aí ele já sabia que era a viúva que Deus tinha falado. Então, Elias se aproximou da viúva e falou: Senhora, a senhora poderia me dar um pedaço de pão e água? Aí aquela senhora falou assim: Olha, eu tenho aqui esses gravetos e que eu peguei esses gravetos porque eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite para eu fazer o último pão para eu e meu filho a gente comer e depois disso a gente vai esperar morrer, porque tá tudo seco. Então, ela tinha pego os gravetos, né, para poder fazer a comida, porque lá eles não tinham fogão a lenha, que nem a gente, eles só tinham fogão a lenha, né? Hoje, o nosso fogão é a gás, mas eles tinham que ter fogão a lenha para poder assar o pão. Então, Elias falou para ela e ela falou assim, Elias falou para ela assim, então você faça exatamente isso. Pode fazer o pão, azeite, mas primeiro você dá para mim. Olha só como Deus faz as coisas. Deus estava cuidando de Elias. E aquela senhora, então aquela viúva, falou que tudo bem. Então ela fez o pão que tinha, né, com a farinha que ela tinha, a última farinha, só dava para um pão. E o azeite fez o pão e aí eles comeram. Deu primeiro para o profeta, né, para Elias, e depois ela e o filho comeu também. Então Elias estava muito cansado, eles foram descansar. E no dia seguinte, então, ela levantou, ela precisava fazer, e agora o que eles iam comer? E Elias tinha falado para ela dar o pão para ele primeiro, porque nada ia faltar, que Deus ia cuidar deles. Elias não sabia como que Deus ia fazer isso, mas ele confiava em Deus, ele sabia que Deus ia providenciar, porque Deus é o provedor que satisfaz a sua necessidade. Então, Elias dormiram, tal. No dia seguinte, ela se levantou, foi lá para a cozinha. Quando ela olhou na botija de farinha, a botija estava cheia de farinha. Tinha muita farinha. E o azeite, estava lá aquele monte de azeite. Então, ela fez mais pão para eles e eles comeram. E a Bíblia fala que nunca faltou. Deus fez um milagre, porque o Senhor é a minha força, a minha canção e Ele é a minha salvação. Êxodo 15:2. Deus estava cuidando de Elias, estava cuidando daquela família, Deus estava cuidando do profeta dele. Mas e Acabe? Acabe não estava procurando o profeta Elias para matar? Estava todo mundo procurando, por isso que Deus mandou ele sair de lá de Samaria? O que será que vai acontecer? Será que eles vão achar o profeta Elias e aquela família?
Será que eles vão ficar comendo pão todos os dias? Será que não vai acabar nunca? O que será que vai acontecer? Na semana que vem, a tia vai trazer a continuação dessa história, tá bom? Então, feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Assim como o Senhor estava cuidando do profeta Elias, o Senhor também cuida de nós. Muito obrigado, porque o Senhor não deixa faltar a comida, o pão na nossa mesa. Em nome de Jesus, amém. Então, se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal da Tia Biga, se inscreva aqui embaixo, dá o seu joinha e, ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar da história nova, tá bom? E se você quiser também, comente aqui embaixo para a Tia Biga o que você achou dessa história. O que você acha que vai acontecer com o profeta Elias, tá bom? Então, um beijo muito grande e até a próxima história na semana que vem.